A seguir, Memória Viva. Projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total. Chegamos com mais uma edição do Memória Viva e hoje vamos reprisar um dos programas do Personalidades. Hoje vamos falar do professor José Castro de Araújo, que não era natural de Poços de Caldas, mas fez muito por ela. José Castro de Araújo, o professor Araújo, como era conhecido, nasceu em Estrela d'Alva, Minas Gerais. Falar de professor Araújo é falar de uma vida inteira educação. Desde quando chegamos a Poços, criança, eu fui estudar no Colégio Pio XII e então a minha família manteve contato, né, com os diretores do Colégio Pio XII na época, né, o próprio Monsenhor Trajano Barroco, a professora Maria Helena Braga, na época era supervisora, orientadora, e desde cedo eu comecei a observar, ainda que à distância, né, aquele exemplo do professor Araújo. E depois, mais tarde, então, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, aí sim eu pude ser aluno do professor José Castro Araújo, e as suas aulas, realmente as aulas com muita seriedade, com muita competência e compenetração, né? Uma aula silenciosa, uma aula direcionada, né? E onde a gente percebia, né, todo aquele conhecimento e toda aquela experiência e principalmente a paixão que ele sentia pela educação. Oportunamente depois eu fui ser professor da rede municipal, na ocasião em que ele já era o secretário municipal de educação. E tive, né, a grata satisfação, a grata surpresa de ainda novo, né, recém começando a dar aulas, né, e a confiança que eu senti que ele depositou, né, na gente que chegava, né? Então, o primeiro, o segundo ano de magistério na rede municipal, e de vez em quando ele mandava chamar na sede da secretaria e falava: tenho um trabalho para vocês aqui, estou te indicando para uma comissão tal que vai desenvolver tal projeto aqui para a educação do município. E falava isso com muita serenidade, muita firmeza, mas mais do que um convite, se sentia, né, uma determinação mesmo, né, e que expressava uma confiança e um espaço democrático que ele procurou trabalhar dentro da secretaria. O professor Araújo teve a sua participação na comunidade, escrevendo em jornais de Poços. Foi membro da Academia de Letras Poços Caldense e também da Associação Sul-Mineira de Imprensa. Quem conviveu com ele se lembra da forma séria que conduzia as coisas. O professor, ele era uma pessoa, embora assim, séria, mas no convívio diário era uma pessoa alegre. E ele era um excelente conselheiro, sabe? Abriu as portas da sociedade aqui de Poços de Caldas para mim, para minha família. Me orientou quanto à escola das crianças, né? E assim que nós resolvemos fundar aqui em Poços de Caldas o Centro Oftalmológico do Lions, ele foi o primeiro a abraçar a ideia, conseguiu, junto ao prefeito da época, né, porque ele era o secretário de Educação, conseguiu o nosso primeiro terreno. Daí nasceu a obra que nós temos hoje lá no Jardim Country Club, né, do Centro Oftalmológico. Foi graças ao primeiro passo dele. Para ter uma vida de sucesso, o professor Araújo pôde contar com a mulher Maria Helena Braga, que sempre esteve ao seu lado em todos os momentos. Nós nos conhecemos na faculdade, fomos colegas e fizemos 4 anos de pedagogia juntos. E no final do curso, a gente começou, no final do 3º para o 4º ano, a gente começou assim, um relacionamento. Eu era uma menina muito ingênua, muito pura, criada em colégio de freiras, e uma menina com muita vontade de
resolver tudo na vida, de acertar tudo, muito otimista, muito alegre. E a gente se conheceu. Você sabe que os opostos se atraem, né? Porque Araújo era um homem sério, um homem de pouca conversa, de pouco riso, mas era um homem muito bom e muito sabedor. Ele era um intelectual nato e muito lido, gostava muito de leitura. E naquele envolvimento, naquela conversa, eu bem mais nova, eu sou mais nova do que Araújo, 12 anos, né? Então nós começamos a conversar, a formar uma amizade e daí começamos a nossa vida de paixão, né? E aí começamos a ficar junto. Ele era separado do primeiro casamento e com isso nós quisemos viver bem longe das nossas famílias. Foi quando um amigo dele de Belo Horizonte, que era secretário adjunto do secretário de Educação, ofereceu para ele Caxambu, até para a gente ir para lá. Era época de ditadura, todo mundo para ser... as instâncias hidrominerais eram muito olhadas, né? Então convidou para ele ser diretor no Caxambu. Ele foi para acertar essa situação e passou um telegrama para mim assim: para o bem da educação de Minas, ame o delegado de ensino de Poços de Caldas. Aí eu recebi aquele telegrama, falei, coisa esquisita. Para o bem da educação de Minas, ame o delegado de ensino de Poços de Caldas. Então, quando ele chegou, ele falou que tinha sido convidado para vir para Poços de Caldas. Eu achava assim que nós vínhamos para a Suíça brasileira, porque eu não conhecia esse lado de Minas Gerais, né? Eu já era professora, já era formada em pedagogia, já estava trabalhando como diretora de escola, então, em Além Paraíba, então nós viemos para Poços de Caldas. Claro que no início a gente sofreu muito, porque em 1972, chegar uma autoridade dessa e a gente, todo mundo sabia que eu fazia questão de carregar que a gente estava junto, mas a gente não era casado. Então, a gente sofreu muito para a época, muito preconceito. A gente teve que ter muita coragem. Mas sempre eu fui corajosa em tudo na minha vida. Eu gosto da coragem, né? E nós fomos acolhidos com carinho pelo Dr. Ronaldo Junqueira e também pelo Monsenhor Trajano Barroco. Monsenhor Trajano Barroco estabeleceu conosco uma relação de pai. Eu tinha com o Monsenhor uma relação filial mesmo. E ele assumiu nós dois. Eu fui para o Colégio Pio XII, o Araújo na delegacia de ensino, depois foi feito um movimento para ele sair, o Monsenhor foi, conversou com o Francelino Pereira e ele continuou delegado de ensino. Então a gente teve assim uma caminhada de muito companheirismo, de muito respeito e de muita amizade, porque o mais importante na convivência a dois é justamente quando há o respeito entre as pessoas. E nós fazíamos as mesmas coisas, trabalhávamos juntos, íamos para o Colégio Pio XII, que é o colégio que o Monsenhor nos chamou. Depois o Monsenhor nos levou para a Autarquia Municipal de Ensino. Primeiro levou Araújo, depois me levou. Então, o grande reconhecimento que nós temos em Poços de Caldas, que ele tinha e que eu continuo, é com o Monsenhor Trajano Barroco, que foi assim o sustentáculo para a nossa permanência aqui. Araújo participava ativamente de assuntos relevantes de Poços de Caldas. Ele se interessava muito por política e na administração de Sebastião Navarro foi secretário de Educação e responsável pelo projeto Poços de Caldas Analfabetismo Zero. Eu tive, na verdade, 4 momentos muito importantes na minha vida com o professor Araújo. O primeiro deles foi enquanto aluno ainda do Colégio Pio XII, e nós o procuramos na delegacia, na época ele era delegado regional de ensino, para poder financiar para nós um ônibus para ir para Andradas fazer uma feira de ciências. E aí foi o meu primeiro contato com o professor Araújo nessa época. Ele assim não gostava muito de sorrir e tudo, mas dentro daquela cara sisuda dele e dentro de tudo ele tinha um amor muito grande à educação. Então ele falou comigo assim:
vocês vão para Andradas, mas o cuidado é de vocês. Nós fomos representando Poços de Caldas para Andradas e depois fomos a Belo Horizonte numa feira de ciência. Eu ainda enquanto aluno em 1978. Depois eu tive um outro contato com o professor Araújo, meu professor na Autarquia Municipal de Ensino, que hoje eu sou o diretor executivo, que a autarquia ainda existe. Ele foi meu professor de políticas, hoje chama política pública, mas naquela época era estrutura e funcionamento de ensino de primeiro e segundo grau. Foi meu professor na matemática. Depois voltamos a nos juntar como colegas no Colégio Pio XII. E no colégio o Araújo chegava junto, nós dávamos aula no primeiro ano do ensino regular noturno, primeiro ano médio, hoje antigo segundo grau, e nós dávamos aula junto, éramos companheiros. E por último, o que me fez assim muito pensar, o Araújo com toda a forma dele, com a maneira como ele tinha de se expressar, ele me chamou então para coordenar o projeto Pós-Analfabetismo Zero. Eu era responsável na época em sair para a rua para poder ir atrás das pessoas que queriam se alfabetizar. E essa visão dele naquela época, atendendo o analfabeto dentro de casa, não importava se fosse não importava se tinha 4, se tinha 10, se tinha turma, nós reduzimos muito o analfabetismo em Poços de Caldas. Eram 18% na época, quando nós terminamos era 4%. E o quanto ele era cauteloso. A própria TV Poços estava no seu momento de inauguração, quando nós terminamos o Pós-Analfabetismo Zero. O Paulo Molinari e o Deu me chamaram: Carlos, você terminou o projeto, vamos entrar com uma extraordinária para poder você contar o número de analfabetos para aqui em Poços de Caldas ao vivo. Quando eu perguntei ao Araújo, o Araújo estava numa reunião com o prefeito Navarro no bairro, estava no Irmão José Gregório, e ele falou para mim assim: Carlos, vamos primeiro contabilizar os dados, depois nós damos informação correta ao público. Não vamos no afoitos e tudo dando essa informação. Então ele tinha essa capacidade de muitas vezes não ser impulsivo, de ser o controlado para que a gente pudesse tomar uma atitude. Então o Araújo marcou muito a minha vida no início da minha carreira, de como professor, de ser colega, de ser meu professor, do apoio que me deu enquanto aluno naquela época, moleque, buscando um ônibus, né, para ir para Andradas numa feira de ciência, e principalmente pelas ideias que ele teve enquanto secretário municipal de educação. A amizade minha com o professor Araújo foi uma amizade construída no respeito e na admiração. Eu era deputado federal, o Araújo era delegado de ensino do estado aqui em Poços de Caldas, e depois consolidamos ali uma relação de amizade e de respeito. E o Araújo veio, num determinado período, chefiar meu escritório político em Poços. Quando, em 89, eu fui eleito prefeito, foi uma opção de primeira hora, pela admiração, pela sua capacidade, de convidá-lo para ser o secretário de Educação, secretário municipal de Educação. E o Araújo fez ali um trabalho meritório, altamente meritório, competentíssimo, eficiente, imaginativo e como vereador, prestando relevantes serviços a Poços de Caldas. Quando a gente lembra de professor Araújo, e com grande saudade, eu olho para trás olhando este homem ímpar que foi o Araújo, que deu uma grande contribuição ao meu governo pela sua capacidade de criar, de imaginar e de executar. Hoje nós olhamos para trás e vemos coisas, as obras que um prefeito faz, que uma administração faz, ela se encerra na sua inauguração praticamente. Ela insere-se na cidade e se perde no tempo, passa a fazer parte natural da cidade. No ano seguinte ela já está incorporada à cidade. Mas os programas que às vezes fazem, que mudam a vida das pessoas, esses têm caráter de permanência. E por isso a memória do professor Araújo tem que ter esse caráter de permanência. Quando olhamos para trás, nós olhamos aqui a Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas, criada no meu primeiro governo, idealizada pelo professor Araújo. Quando foi se criar a orquestra, vimos que nós tínhamos perdido uma tradição musical em Poços de Caldas. A banda Maestro Azevedo estava quase que se extinguindo, porque saía um músico, aposentava, morria e não tinha reposição. Se criou a banda Infanto Juvenil, que está aí, preparando músicos, né?
cursos profissionalizantes de curta duração, que o Araújo idealizou naquela época, quando grande parte da nossa população, numa crise que vivíamos naquele tempo, tinha dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Eu conheci o professor Araújo em 1972, quando eu comecei a trabalhar na autarquia como professora. Ele já estava professor lá e logo assim, já de princípio, estabelecemos uma grande amizade, formando o quarteto Tita Maria Cristina Mesquita, irmão José Gregório e José Castro Araújo. Nós somos amigos o tempo todo. No ano seguinte, eu vim a conhecer a professora Maria Helena, que também veio trabalhar na autarquia, e estreitamos uma amizade bastante grande, porque eu considerava o Araújo uma pessoa séria, respeitador e responsável e interessado pelas belas coisas da literatura, da intelectualidade. E como companheiro, colega de trabalho, ele era muito de relações bastante simpáticas e preservador dos direitos do colega, defensor do colega. E então a gente pôde trabalhar com uma certa seriedade, e embora a gente tivesse pensamentos opostos, ele era uma pessoa de espírito fortemente liberal, mas era um grande humanista, vamos chamar assim de humanista clássico. E isso fazia com que a gente pudesse estabelecer, embora de pontos divergentes, um bom relacionamento e amigável. Hoje o nosso homenageado é o professor Araújo, que foi secretário de Educação e deu aulas em várias escolas públicas e particulares da cidade. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Grandes momentos merecem grandes recordações. Filmagem é com Macchione Videoproduções. Entre em contato. Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui toda paramentada para receber a Lud aqui no estúdio para a gente estar gravando o programa Memória Viva. Nós aqui do estúdio voltamos ao atendimento, estamos atendendo um por vez e hoje tive o prazer de receber a Lud aqui. É isso mesmo, viu, pessoal? O estúdio da Marília já está funcionando. Hoje eu recebi essa make toda especial para apresentar o programa. O estúdio da Marília fica aqui na Rua Rio Branco, número 40. É só você ligar e fazer o seu agendamento. Beijo para vocês. Olá, amigos. Meu nome é Dentão. Venho apresentar para vocês o melhor plano do mundo, o da Odonto Climap. Vários dentinhos e às vezes dentões passam por perícia aqui para receberem os melhores cuidados. Tudo para ficarem que nem eu. Além disso, podemos oferecer vantagens para toda a família. Além dos atendimentos no meio da semana, você ainda tem a vantagem do plantão odontológico. Por isso que o nosso corpo clínico conta com mais de 50 dentistas especializados. Venha para o Odonto Climap, o seu sorriso é a nossa maior conquista.
Aqui na Fabi Calçados você encontra numeração especial do 33 ao 43. A Fabi Calçados Acessórios fica aqui na Assis Figueiredo, 1471, pertinho da Matriz. Quem quiser assistir a este programa e outros do Personalidades que foram feitos há 10 anos, vá lá no YouTube Memória Viva com Ludmila Ramos. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Prisma Perfumaria fica situada na Rua Prefeito Chagas, 131, loja 7, dentro da Galeria Futurista. Sempre com novidades, antenada sempre para vocês. Venha conferir. O professor Araújo era um amigo incondicional. Os ensinamentos que deu para os filhos hoje são repassados para os netos. O professor Araújo era um exemplo de cidadão responsável e dedicado com seus compromissos como educador e político. Eu conheci o professor Araújo na época da Autarquia Municipal de Ensino, nos idos dos anos 80, em alguma coisa lá atrás. E ele era coordenador de curso e ele me convidou para fazer parte de um partido político na época, de uma ala jovem de um partido político. E eu aceitei. Dali em diante nós começamos a nos relacionar, né, manter uma amizade, não só eu com a família dele, mas a minha família com toda a família dele também. E eu guardo Araújo como se fosse um pai. Meu pai não mora em Poços de Caldas, mora em outra cidade, eles se mudaram e eu fiquei aqui. E o Araújo para mim foi um pai. Era um homem íntegro, um grande profissional. Só gostava do Araújo quem realmente convivia com Araújo, sabe? Ele tinha uma cara muito séria, fechada, mas você tinha que... Tem um ditado que diz que você tem que comer 1 quilo de sal para conhecer a pessoa, né? E realmente é verdade, você tem que conviver com a pessoa para conhecê-lo. O Araújo era um homem honesto, íntegro, e se ele estivesse do seu lado, ele estava realmente do seu lado, mesmo que você estivesse errado, ele estava sempre do seu lado. Então eu tenho por ele um carinho muito grande. Deixou muita saudade, não só na área de educação, mas nos meios políticos também, que era um político honesto, tá? Com todas as letras, tá? E é isso que eu tenho para falar. Eu tenho por Araújo um carinho muito grande, um apreço muito grande, e a confiança que ele tinha por mim, eu tenho certeza que eu fui merecedora dela também. Em casa, a referência é de muito respeito. Meu pai era um homem que gostava de manter com a gente um relacionamento de muito respeito e sempre cobrava da gente que a gente tivesse também um relacionamento desse tipo com as outras pessoas. E ele era carinhoso, cuidadoso com as netas, com os netos, como é que é? Era carinhoso com os netos e dedicado, muito preocupado. Isso deixava ele até um pouco ansioso, porque ele queria que as coisas sempre corressem bem. Meu pai deixou para mim de herança os valores como honestidade, a força do trabalho, a serenidade. E isso me deu muito orgulho de ser filha dele. E quando as pessoas sabem que você é filha da Maria Helena e com o professor Araújo, o que as pessoas comentam?
Ela sempre fala uma coisa boa, que bom que você é filha dele, você gosta de ser filha dele. Eu tenho muito orgulho disso. Você tem saudade dele? Tenho saudade, sim, porque quando ele faleceu eu tinha 15 anos, então eu estava na flor da adolescência, mas foi bom o tempo que a gente conviveu. Gostaria de tê-lo conhecido, que ele era uma boa pessoa, honesto, e queria ter convivido mais tempo. Eu acho que eu fui o neto dele, por ser o mais velho, aquele que teve a maior parte do contato com ele durante mais tempo. E a grande marca que talvez fique do meu avô para mim é que o amor que ele tinha por Poços de Caldas era um amor muito honesto. E o amor que Poços de Caldas tinha por ele também era um amor muito honesto, na maneira que ele não era natural daqui, e a cidade acolheu ele se fez acolher pela cidade. E isso você podia ver desde quando ele assistiu os jogos da Caldense, aos domingos, até quando ele foi vereador. E ainda assim, já no final da vida, ele ainda escreve um livro que era Poços de Caldas para principiantes. Ele, de certa maneira, mesmo morando aqui em Poços durante muitos anos, e aí ele ainda se sentia um principiante nessa cidade. Ele ainda se sentia um principiante nesse amor, nessa honestidade com que a cidade o amava também. E essa é talvez a grande marca do meu avô. E ele tinha esse amor honesto para com todo mundo, com os netos, com os filhos, de uma tal maneira que não interessava se na verdade era neto ou era filho. Mas ele realmente queria ter aquela pessoa perto, porque aquela pessoa representava algo para ele. Era sempre muito honesto, não era aquele amor eufórico, exagerado nem nada, mas era sempre muito honesto. E essa é a grande marca que fica do meu avô e é o exemplo que eu levo para minha vida também. Muito competente, fazia as coisas com muita responsabilidade. Era muito humano. Se precisasse de alguma coisa, até tirar a roupa do corpo, ele tirava, de tão bom que ele era. Ele demonstrava totalmente... E ele, assim, por ele ser professor, ele parecia ser mais rígido. Ele era uma pessoa séria, mas tinha um coração grande. Professor Araújo morreu em 96 e se dedicou a vida inteira à educação. E se estivesse vivo, estaria fazendo o que mais gostava na vida, lecionar. Continuaria trabalhando naquilo que ele sempre trabalhou, com a educação. Porque ele gostava muito de trabalhar na área de educação. Trabalhar com projetos que envolvessem educação, principalmente aqui no município de Poços de Caldas, porque ele gostava muito do povo de Poços de Caldas. Ele não pararia, tenho certeza disso. Se ele tivesse em boas condições de saúde, ele estaria junto com o Navarro, possivelmente lá em Belo Horizonte, indo lá. O modelo político dele era o doutor Sebastião Navarro Filho. Ele trabalhou muito tempo com o doutor Sebastião Navarro, pai, mas o modelo político dele era o doutor Sebastião Navarro Filho. Quando eu olho para trás, cumprimento vocês, reverenciando a memória deste ilustre homem público que marcou presença muito forte em Poços de Caldas. Eu olho com a saudade e o respeito de quem ajudou a mudar a vida dessa cidade. E ele deixou uma herança, né? Hoje a gente tem a felicidade de ter a Maria Helena herdeira desses valores e princípios. Difícil falar sobre o nosso professor Araújo, pois o próprio dicionário não contém ainda os adjetivos que possam qualificá-lo à altura de sua altivez e competência. Homem de semblante sério, cujo olhar transmitia a visão de futuro, o caráter correto e equilibrado, mas mais do que isso, o respeito ao próximo. Através da sua fala, podíamos sentir a segurança advinda de um monumental exercício de vida e que deixou, nos seus exemplos de empenho e de trabalho, um magistral símbolo da sua capacidade e cidadania. O que você tem mais saudade dele? Eu tenho saudade dos mimos, apesar de ter sido sério, ele fazia os mimos pra mim. E a presença de pai mesmo. Falar do meu pai é falar de uma pessoa guerreira, de uma pessoa trabalhadora, dedicou a vida aos seus familiares e principalmente ao povo de Poços de Caldas. É uma homenagem muito digna que a TV Poça, através desse programa, está fazendo, porque ele desenvolveu
toda a sua potencialidade como educador aqui na cidade. Então, queria agradecer à TV Poços por essa homenagem. E dizer que, com o seu falecimento no ano de 1996, Poços de Caldas perdeu muito com a sua ausência. E nós, familiares também. Sempre lembramos dele nas épocas festivas, onde ele gostava de reunir a família e os seus amigos. Era um homem terno, mas só para quem o conhecia bem. Era um homem de uma ternura muito grande e foi um ótimo marido. Vivemos 28 anos e construímos uma vida juntos. Este e outros conteúdos vocês acompanham nas redes sociais, YouTube e Facebook, Memória Viva com Ludmila Ramos, e no Instagram, lude.tv22. Por hoje é só, até a próxima. Você assistiu Memória Viva, projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total.